Bem-vindo ao The Global Conversation na Euronews. Durante 4 anos, o Brexit dominou a Europa, mas nas próximas semanas espera-se que um acordo sobre a futura relação entre a União Europeia e o Reino Unido possa finalmente ser negociada. Mas a que custo para todos? E o que acontece se as conversações falharem? O primeiro-ministro irlandês Micheál Martin junta-se a nós a partir de Dublin. Muito obrigado. Penso que neste momento podemos dizer que as conversações estão em tempo extra. Por quanto tempo irá a União Europeia negociar? Às vezes é possível obter um bom resultado em tempo extra. E eu penso que é importante, dada a dimensão das questões, das implicações negativas em relação à economia do Reino Unido, Irlanda e Europa, usarmos todo o tempo que tivermos para chegarmos a um acordo. Porque, e digo diretamente, creio que um não acordo seria muito prejudicial para a nossa economia, para a economia do Reino Unido e, na verdade, também para a Europa. Os políticos têm essa obrigação para com as pessoas que representam. Estamos quase a chegar ao ponto em que não será possível para cada Estado-membro ratificar o acordo, para o Parlamento ter uma palavra a dizer sobre o acordo. O que é que vai acontecer se demorar mais uma semana ou assim? Haverá uma situação de transição? Será possível aplicar o acordo que foi acordado antes da ratificação em janeiro? Qual é a situação? O que é que pode acontecer? O nosso foco imediato é, obviamente, tentar garantir que a União Europeia e o Reino Unido possam chegar a um acordo que seja satisfatório em termos de uma relação futura. A Europa tem a capacidade de desenvolver procedimentos de ratificação adequados. Reconheço que o prazo é apertado e o tempo está a esgotar-se. Mas acredito que, com algum grau de criatividade, podemos facilitar a ratificação de um acordo, talvez por etapas. Creio que é um acordo que podemos resolver de forma satisfatória, assim que conseguirmos efetivamente chegar a acordo. Continua a haver questões pendentes, como a das pescas, onde tem havido muito pouco progresso desde março, mas também a questão da igualdade de condições dos subsídios aos Estados e da governação. Pode dar-nos o ponto de situação nestas questões e dizer-nos o que tem impedido de chegar a um consenso? Quanto à igualdade de condições, penso que todos sabemos dos receios que existem de ambos os lados, de um obter uma vantagem em detrimento do outro em relação à aplicação das ajudas estatais e por aí adiante. Mas acredito que existe uma zona de um possível entendimento, que depois irá conduzir a um mecanismo de resolução de contendas, permitindo a ambas as partes reagir se uma delas estiver a prejudicar o acordo ou a violar o acordo. Penso que subjacente a tudo isto está uma necessidade de confiança e de reconstruir a confiança entre a União Europeia e o Reino Unido. É com base numa confiança sólida que a futura relação entre o Reino Unido e a Europa pode funcionar melhor. Quão danificada foi já essa relação de confiança, tendo em conta os últimos 4 anos de negociações e ao que deu origem a tudo isso? E mais importante ainda, tendo em conta a lei do mercado interno, que, caso seja aprovada, pode vir a violar o protocolo irlandês. Eu creio que a lei do mercado interno do Reino Unido corroeu a confiança. Dito isto, penso que a resposta ponderada da União Europeia tem sido importante, em termos de resolver as questões e manter o foco na verdadeira substância das próprias negociações sobre a futura relação comercial. Porque se puder ser estabelecida uma futura relação comercial, isso deverá neutralizar as cláusulas ofensivas na lei do mercado interno do Reino Unido e não exigiria a sua reintrodução. Portanto, creio que tem sido tratado de forma ponderada e adequada, dada a dimensão do que está em jogo em termos de Brexit para tantas pessoas. Está a dizer que essas cláusulas seriam neutralizadas por um acordo comercial. No entanto, o Reino Unido diz que, aconteça o que acontecer, não vai retirar essas cláusulas. E a União Europeia diz que elas são um pré-requisito. É verdade que o Reino Unido está bastante determinado em dizer que não vai revogar essa parte da legislação? Acho que precisamos de ir passo a passo. A Câmara dos Lordes deu um veredicto muito enfático sobre as cláusulas ofensivas e sobre a lei do mercado interno. E o projeto de lei em si tem sido uma viagem muito agitada até agora, no contexto da Escócia, por exemplo, e do país de Gales, e mesmo da recente reunião do Conselho Britânico-Irlandês. Isso tornou-se muito claro. Mas, à parte disso, penso que se a substância do acordo permitir, temos uma relação comercial com o Reino Unido muito viável no futuro. Então, penso que muito pode decorrer dessa situação.
Os receios e afirmações feitas pelo lado britânico claramente não se concretizariam se tivessem um acordo comercial com a Europa. Por isso, penso que essas duas secções podem cair. Passando para outras questões na Europa. Em julho tivemos, neste momento sem precedentes, um acordo do orçamento da União Europeia e o fundo de resgate de 750 mil milhões de euros. Há agora dois países que se opõem e que estão a impedir o progresso das medidas, quando muitos Estados-membros precisam realmente de ter acesso a esse dinheiro. Qual é a sua opinião sobre a postura da Hungria e da Polónia na semana passada? Estou muito desapontado com a atitude. Penso que é injustificada. Este é um pacote financeiro muito significativo. Foi um avanço histórico em termos de coletivização da dívida e de todos os Estados da União Europeia a trabalhar em conjunto para ir buscar dinheiro aos mercados. E tê-lo atrasado ou travado devido a dois Estados-membros terem dificuldades com o acordo feito entre o Parlamento e o Conselho é muito lamentável. Mas em relação a esses países em concreto, o facto de estarem a colocar obstáculos aos Estados-membros terem acesso ao dinheiro, o facto de constituírem democracias iliberais, de diminuírem os direitos das pessoas LGBT e dos refugiados, na Hungria o governo expulsou uma universidade, ambos violam consistentemente o Estado de Direito e só lhes é pedido que obedeçam um básico Estado de Direito. Em relação a esses dois países, qual é a sua posição? A minha posição é que devem retirar as suas objeções a este pacote e facilitar a passagem do dinheiro para os Estados-membros. Acredito que o tratado existe para lidar com o enfraquecimento dos valores fundamentais básicos da União Europeia. Estou deveras preocupado com o comportamento dos Estados-membros, especialmente com a Polónia, em relação às questões LGBT+. Na Irlanda, por exemplo, para muitos esse comportamento não é aceitável. Em termos mais gerais, eu diria, no entanto, que existem mecanismos no âmbito do tratado para lidar com qualquer enfraquecimento dos valores da União Europeia. Na minha opinião, dada a gravidade da crise provocada pela Covid-19, é muito importante que estes obstáculos sejam removidos. Penso também que estes Estados-membros, Hungria e Polónia, deveriam tomar conhecimento das opiniões genuínas dos outros Estados-membros sobre estas questões. Micheál Martin, primeiro-ministro irlandês, muito obrigado por se juntar a nós neste Global Conversation. Thank you very much indeed.